O caso obscuro da TikTok que ficou dentro de uma casa sem comida. Mas antes, te peço para você se inscrever no canal para nós bater os 100k. Tem vídeo todo santo dia, às 18 horas. Júlia, ela participava de uma casa de TikTok. Para quem não sabe, é uma casa que junta vários TikTok famosos para produzir conteúdo. Mas nessa casa era bem diferente. Depois de um tempo, ela saiu dessa casa, ela fez meio que um exposit, falando tudo que acontecia dentro daquela casa. Primeiro, ela postou esse vídeo. Antes de querer me processar, lembre que eu tenho print, foto, vídeo inclusive postado no meu TikTok. Se existia algum processo nessa história, era eu processando vocês pelas insalubridades que vocês me fizeram passar. Senta que enquanto eu me maqueio, eu vou te contar a história de quando eu fui pra uma casa de TikTok e eu quase fui de vala. Sim, eu sou uma pessoa dramática, mas todos os fatos dessa história eu tenho provas. Tudo começou em maio do ano passado, quando um amigo de um amigo meu me chama pra ir pra uma terceira edição de uma casa de TikTokers. Eu nunca tinha ido pra uma casa de TikTok e como era a terceira edição, pensei, pô, se fosse ruim não teria existido uma segunda, então quem dirá a terceira. A casa seria em Ribeirão Preto e eu não aceitei o convite de primeira. Fiquei muito receosa de ir pra uma casa de TikToker sozinha em outro estado. Eu nunca tinha viajado sozinha. Foram me mandadas fotos, vídeos. Não era uma casa, que um hotel fazenda, então era um lugar assim muito lindo. Eu fiz uma proposta que era, vou chamar um amigo meu, que também é TikToker, se ele puder ir eu vou. Era esperado ir tipo 30 TikTokers, que o número não importava porque era um hotel fazenda. A passagem não era inclusa, mas era incluso a alimentação e transporte. Tinha sido combinado uma hora pra a van com o motorista pegar todos os influencers e levar para o Hotel Fazenda. Era no interior do interior de Ribeirão Preto. O convite foi feito em maio e a viagem foi feita em junho. Tinha sido combinado um horário, se não me engano era 4 da tarde. Nós chegamos lá, era umas 2 da tarde e só conseguimos carona pro Hotel Fazenda 10 da noite. Tava de cara na rodoviária, mas era interior do interior. Eu nunca tinha ido a Ribeirão Preto. Guardem isso na cabeça, isso vai ser necessário. Chegando no Hotel Fazenda, a maior parte das fotos tinham sido sobre a estrutura externa. Eu não tinha como observar muito porque era muito apagado. Os quartos, na verdade, eram chalés. Eram 14 ou 15 chalés. Eu tenho uma memória muito ruim, mas isso eu nunca vou esquecer. As primeiras 3 chalés tinham condições básicas, tipo travesseiro, edredom, um colchão. A quarta adiante começava a faltar porta, box, privada, colchão, lençol. Como nós fomos os primeiros a chegar, nós ficamos na segunda chalé. Eram 2 camas de casal, num espaço completamente pequeno. Ficou eu mais 3 pessoas, que foram meus amigos, meus companheiros. Graças a Deus, eu tive a sorte de dividir quarto com pessoas mentalmente saudáveis. Mais tarde a gente ia descobrir que a gente estava correndo risco de vida. Isso não era nem o primeiro, só com isso dá pra ver que era bastante bizarro. Pode ver que no finalzinho ela fala que estava correndo risco de vida. O lugar era bastante isolado, não tinha Uber e pelo jeito só era uma refeição. Era lanche, café da manhã, tudo incluído em uma só refeição. Meu Deus, gente. Eles tinham que divulgar um mercado que dava produto vencido. Caraca, eles comiam produto vencido. Meu Deus, isso não é nem o começo. A história vai chegar no patamar mais bizarro de história de YouTubes e TikToks que eu já vi. O primeiro desafio foi quando acordar, a vista era realmente linda. Só tinha um lago meio estranho e a piscina que era insalubre, que era realmente um verde musgo. Um hotel fazenda, né, e foi nos prometido comida, a comida era inclusa. Assim que nós descemos, não tinha comida. iFood não entregava, Uber Eats, App, você tinha que sair dali para ir no mercado. Uber não chegava lá. Então era necessário que alguém com carro fosse ao mercado. Minha primeira canetada foi quando eu cheguei para um dos organizadores, eram 2. Falei, por que vocês não foram no mercado?
No primeiro dia nós tivemos almoço, então acabou que nosso café da manhã virou almoço, enfim. E nós fomos conhecer um pouco mais do lugar. As pessoas que trabalhavam nesse hotel fazenda, elas eram, perdão a Deus, muito mal encaradas. Elas não olhavam na nossa cara. Eu brincava que parecia que o dono tinha falado pra elas, não interaja com eles. Quem chegou depois começou a reclamar das insalubridades que eram os quartos, os chalés. No nosso chalé só não existia pia, que um montinho assim, que saiu uma água, mas não era definido como pia. Mas no resto, a gente entrando pra ver, e um deles faltava até a porta. Quiseram reorganizar os quartos. Eu rapidamente peguei a chave do nosso quarto, tranquei, que se olhassem a nossa chalé, iriam querer ir pra ela. É normal uma casa de TikToker, os organizadores fecharem com algumas marcas e os influencers escolhem se vão ou não vão divulgar. Eles fecharam com uma companhia de internet, com o mercado. No segundo dia, foram feitos massas e alguém assim mais astuto foi na cozinha, foi olhar a validade e viu que o molho de tomate tinha vencido há simplesmente 4 anos. Combinado de fazer uma gincana para esse pessoal da internet. Eles iam montar vários jogos, várias coisas pra gente fazer. A gente ia fazer, ia postar como forma de agradecimento. Só tinha um porém aí. A internet não funcionava. Que divulgar um mercado que nos deu produto vencido e divulgar uma internet que não existia. No segundo dia, meu pai me liga e meu avô tinha morrido. Então eu fui ver passagens pra voltar pro Rio. Só que eu nunca tinha perdido alguém na minha vida, então eu meio que fiquei em choque e decidi que eu ia ficar lá. Eu ia voltar pro Rio porque eu não queria encarar o falecimento do meu avô. E essa foi a pior decisão que eu já tomei na minha vida, eu não tô brincando. No terceiro dia, chegou mais gente. Umas pessoas que vieram, se eu não me engano, de Recife. Dentre elas, a gente não sabia, mas existia uma viciada que breve ficaria sem seus suplementos e iria surtar. Essa tal de viciada que ela falou, muitas pessoas começaram a falar e dizer que era outra TikTok, e ela acabou fazendo um vídeo falando sobre isso. Gente, enfim, a Júlia falou a verdade, sim, a casa foi uma merda, foi tudo uma merda. Ela pediu desculpa por ter falado daquele do sequestro, daquela forma, depois que ela descobriu a verdade, ela tinha um vídeo de terceiros, enfim. Foi verdade, sim, a casa foi uma merda, teve brincadeira com arma, que foi do dono do hotel, que brincou com arma comigo, porque eu já tinha dado uns surtos na casa, porque eu já tava ficando louca lá dentro. Eu não sou louca, mas estava ficando louca. Sim, estava lá fumando, mas não sou cracuda, não uso crack. Estava fumando com alguns amigos e eu não vejo problema nisso, porque desestressar, né, gente? Mereço também. E sim, briguei, tive brigas lá, mas a parte da arma foi com o dono do hotel que entrou numa trollagem com algumas pessoas da casa. E algumas pessoas da casa não sabiam que era trollagem e acabou se assustando junto comigo. Mas eu também fiquei assustada com isso da arma, gente, porque com arma não se brinca. Em real, teve essa brincadeira da arma, mas foi com o dono do hotel que ficou brincando com a arma e botou o negócio na pista e apagou as luzes. E deu medo pra todo mundo que não sabia. Quem sabe? E depois disso, ela continuou desmascarando o que acontecia. A gente não tinha café da manhã. Lembro até hoje. E qualquer influenciador que pisou os pés lá e tá vendo esse vídeo vai lembrar. Tinha um saco de pão fornecido por esse mercado. Ninguém foi olhar a validade. Ninguém. Quando o saco de pão acabou, a gente não tinha mais café da manhã. Não existia nem café. Rapidamente a gente foi falar com os funcionários, tipo, e aí, rapaziada? Eles não respondiam. Foi contratado vários cozinheiros, porque ninguém parava lá e a gente não entendia o porquê. A pessoa vinha, meio que fazia um almoço, ou tipo uma janta, não deixava nada pro outro dia. Mandaram no grupo que tinha da casa que após a janta era combinado que cada um lavava sua louça. Gente, a coisa mais simples. Eu lavou, ótimo. Foram fazer uma espécie de miojo. Não se engane, não tinha miojo lá. A pessoa levou de casa. Tinha catarro e vômito na pia. Foram 8 dias naquela insalubridade. Nem café tinha, cara. Ela tava numa situação muito complicada. Não tinha nem café e a maioria dos produtos era vencido. E a situação da casa não tinha nem um pouco de higiene. Pelo amor, hein? E outra TikTok confirmou isso tudo. Eu processando vocês pelas insalubridades que vocês me fizeram passar. Eu pensei muito se eu deveria fazer a minha versão dessa casa de TikTokers, que eu também participei. Mas eu decidi que sim, então vamos lá que eu vou contar essa história pra vocês enquanto eu me maquio.
Essa foi a terceira edição da casa, eu não tinha ido na primeira. Na segunda eu fui, tiveram alguns perrengues, mas nada muito grave. E eu vou contar bem por cima porque eu ainda não me sinto 100% confortável pra falar desse assunto. Mas se você quiser ver o vídeo completo, tem lá no perfil da Júlia. A princípio, a casa ia ser aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto. Só que uma semana antes, eles mudaram o local pra uma cidade que é o interior do interior. Assim, além de ser no interior do interior, esse hotel, porque era um hotel, né? Ele era afastado da cidade. Então, assim, a gente lá não tinha acesso a nada. Mas tudo bem, né? Até aí, tranquilo. Quando a gente chegou lá, era um hotel fazenda super bonito. Ele era dividido em chalés. Tinha, se eu não me engano, do chalé 1 até o chalé 11. E assim, por exemplo, o chalé 1 era ótimo, perfeito. O 2 também, o 3, tudo tranquilo. Chegava do 4 pra cima, os chalés começavam a ficar em situação precária. Pra vocês terem noção, o meu chalé tinha um sapo. Que esse sapo não saía de jeito nenhum de lá, a gente não conseguia tirar ele, porque ele descia pelo vaso. Então ele ficava descendo, voltando, até que coincidiu de uma menina estar usando o vaso e ele apareceu lá. Foi um trauma, sério. E depois disso a gente não conseguiu mais usar nosso vaso sanitário, porque também, né, imagina o sapo aparece lá. E uma coisa que intrigava muito as pessoas que estavam naquele ambiente era porque as janelas tinham grades, lá era todo branco, era dividido em chalé. E aí a gente foi procurar saber mais e a gente descobriu que lá era um manicômio. Inclusive, eu conversei com um funcionário que trabalhava lá e ele me disse que quando ele estava em horário de serviço, ele não podia mexer no celular sem estar virado para a parede, porque os pacientes de lá apunhalavam os funcionários pelas costas. Inclusive, várias pessoas já tinham morrido lá. E só para vocês terem noção do quão a energia era pesada naquele lugar. Mas mesmo assim, estava muito tranquilo. Tinha sido combinado com a gente que ia ter café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Plot twist, não tinha nada. A gente fazia só uma refeição por dia e mesmo assim tinha que ser contadinho para não faltar para ninguém. Inclusive, teve um dia que eu desci para almoçar mais tarde porque eu tava gravando e eu fiquei sem almoço. E o pior de tudo é que não tinha nem como pedir no iFood ou em qualquer outro delivery de comida, porque nada entregava lá. Mas relaxa que piora. Like pra parte 2. Eu não tinha ficado nem mais um minuto nessa casa. A casa, pelo que ela falou, era meio campizão, tinha gades pra todo lugar. E esse negócio de pessoas que acabaram falecendo lá, não foi só ela que falou isso. Tinha pessoas com arma dentro dessa casa, e isso é verdade, tem uma menina que confirmou isso. Mas enfim, em relação à arma, eu lembro que tinha sim uma arma, que era tipo uma arma de caça, quer ver? Vou tentar achar a foto. Mostrei só a pontinha dela porque eu não quero que meu vídeo seja tirado. Meu Deus, que isso, gente? A situação que ela passou foi uma situação muito estranha, uma situação muito séria. Ninguém sabe se ela vai processar as pessoas ainda. Até agora não tem nenhuma informação. As pessoas que estavam no meu quarto, se você descer e ver meus vídeos, você vai reconhecer quem são. Os dois são bem grandes aqui no TikTok. Eles com certeza foram as pessoas que salvaram minha experiência. Falando isso, agora a gente vai entrar em coisa pesada, tá? Em coisa pesada mesmo. Eu vou falar sobre vício, sobre o uso de armas, ameaças. Se tu tem estômago fraco, sai do vídeo. Se você tá pensando em me processar, saiba que eu tenho uma foto sua de 2013 com a Globo te procurando e te chamando de estelionatário. Um dos organizadores era da nossa cidade e, por Deus, eu nunca conheci uma pessoa tão burra na minha vida. Não tinha 2 neurônios para fazer uma sinapse. Isso era preocupante, porque ele estava a comando de organizar a casa. Outro organizador tinha tipo 30, 40 anos. Até aí estava resolvendo os BOs de todo mundo. Ele estava fazendo tudo para todo mundo. Então, ele foi no mercado com o próprio dinheiro e comprou várias coisas. Claro que, se o mercado que fecharam parceria trouxe comida estragada e trouxe comida para 2 dias, 2 de 9, 10 dias na casa, isso é problema dos organizadores. Mas ele pelo menos foi lá e fez. Então, esse organizador estava sendo um querido, com quem gostava dele. Ele se abriu pra mim e para as pessoas que estavam no meu quarto, falando que estava muito difícil pra ele. Ele tinha comprado aquele terreno ali para trazer a mãe dele, que estava em estado terminal de câncer, no Nordeste. Eu acho que na Bahia, se eu não me engano, tá? Que ele era formado em Direito e tal. Ele não conhecia muito desse mundo de influencer.
Ele só tinha topado porque ele conhecia o primeiro organizador. Algo que começou a me inculcar foi aquele lago. Lago, se eu tiver vídeo, eu espero que eu ainda tenha o vídeo, porque eu paguei muita coisa, porque eu fiquei com trauma, tá? Demorou um ano pra eu falar sobre o assunto, então... Lago que era verde, era insalubre, tipo... Até ofereceram em algum dia de pegar um barquinho pra gente poder navegar assim pelo lago. Não era um lago muito grande, mas ele dava acesso depois a uma cachoeira. Eu me sentia mal quando eu tava perto daquele lago, sabe? Muitas pessoas começaram a dormir o dia inteiro. A casa de TikToker, você tem que gravar. Os organizadores começaram a ficar no nosso pé pra gente gravar conteúdo. E realmente, muito mais que certo. Mas não nos forneciam comida. E a comida que tinha, quem comia passava mal. Um amigo que foi comigo, ele levou um pacote de Cheetos. Sabe quando você viaja e aí você leva algum biscoito assim, você não come e fica? Ele racionou aquele pacote de Cheetos por 8 dias. Lá tinha uma vista muito bonita, então era muito maneiro gravar vídeos no pôr do sol. Não tinha comida, não tinha coisas básicas, então pelo menos aproveitar a vista pra poder gravar. Porque se a gente não gravasse, pô, a gente tava fazendo o que lá? Chegamos no fatídico terceiro dia. No terceiro dia teve uma festa que o tema era Elite. Foram nos prometidos bebidas, comidas, foi nos entregue. Tinha um bofinho lá, que até então a gente não sabia, que era filho de um prefeito e que estava se lançando na carreira musical. Comprado o ingresso dele pra estar naquela casa. O pai dele tinha patrocinado a casa. Isso ninguém sabia. Teve a festa, ele bebeu, sou uma das garotas da casa. Os dois estavam flertando, começou a um predador em cima dela. Ela falou que precisava ir numa chalé pegar uma coisa pra poder sair, né, da vista dele. Seguiu ela até a chalé. Lembra que eu falei que algumas não tinham porta? Enfim, faltava condições básicas. E fazendo força na porta, ele forçou a entrada dele na porta. Um garoto estava passando, assim, porque as chalés eram numa rua, tal, asfaltada. De carro passava nessa rua. Uma chalé era do lado da outra, tipo, nenhuma era colada, tinha um espaço. Tá uma foto do que mais ou menos era. Ela tava em estado de choque. Eu tenho um vídeo desse garoto. Meu Deus, que é isso, hein? Ninguém sabe ainda quem é essa garota, que aconteceu isso. Mas imagino como ela tava nesse lugar, com esse cara lá, e ele não querendo sair de lá. É uma situação muito séria. Depois eu fiquei sabendo que o pai dele é uma pessoa perigosa, ele é uma pessoa perigosa. Demorou muito pra toda a casa ficar sabendo dessa situação. Todo mundo se revoltou. Ninguém queria mais a presença dele lá. Era tipo meia-noite, todo mundo queria que o carro, que alguém levasse ele até o lugar, porque ninguém queria que ele dormisse lá. Uma das coisas mais chocantes que eu já vi na minha vida. E eu já via muita coisa de respeito ao homem, tá? Primeiro, ele tava brincando com a situação. Totalmente sóbrio. Eu tava de canto de olho, a gente tava no mesmo cômodo. Quando ele viu que ninguém tava brincando com a situação, é como se ele entrou num personagem. Cara, foi uma piscada. Ele começou a se comportar como se estivesse trêbado. Não que isso justificasse, óbvio. Mas ninguém ia brigar com uma pessoa trêbada caindo pelas tabelas. E aí, quando todo mundo começou a cair nessa, eu olhei e falei: eu vou pedir um Uber, eu vou agora pra rodoviária, eu saio daqui, eu não vou dividir o mesmo espaço com esse garoto. Foda-se de quem ele é filho, foda-se quem ele é. Eu fui, olhei pra cara dele e falei: olá, meu nome é fulana de tal. Quer que sua música estoure? Amanhã teu nome tá estourado. Se você não sair daqui agora, eu vou postar o seu nome, eu vou postar tudo. Acabo com a sua carreira. Claro que eu acho que eu tenho a capacidade de acabar com a carreira de alguém. Não, mas eu precisava impor medo. A garota começou a se culpar, então tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Restrito de comida, a gente estava dividindo, cada um só podia pegar um quarto de um pedaço de frango, porque senão ia faltar para possível janta. A gente estava já com os nervos muito aflorados. Prometeram que o garoto tinha ido embora. Um dos organizadores pegou ele, puxou ele pelo braço, levou ele pra entrada. Se você acha que as coisas pioraram daí, o que vem a seguir, amor... Como todo mundo ficou falando que esse cara é muito perigoso, muitas pessoas ficou com medo de falar. Meu Deus, que situação, hein? A maioria das coisas que a Júlia falou, essa menina confirmou. Essa é a parte 2 da casa de TikTokers mais bizarra que eu já fui. Continuando, a casa tinha uma parceria com o supermercado. E aí foram olhar a data de validade de um molho de tomate e tava vencido.
Vai saber por quantos dias a gente não tava comendo comida vencida. Inclusive, uma menina até passou mal e ela teve que ir embora. Tinha uma brincadeirinha muito sem graça que eles faziam, que era de apagar as luzes de todo o hotel e colocar uma música alta pra assustar a gente. Só que teve um dia em específico que a gente tava gravando, tinha gente tomando banho e eles fizeram essa brincadeira e foi muito sem graça, porque era perigoso. E os organizadores estavam envolvidos nessa brincadeira. E quando a gente desceu lá pra reclamar, quem falou foi a Júlia. Eles ficaram rindo da nossa cara. Também teve um caso de no dia de uma festa, que o cara, ele não era nem tiktoker, ele só tava lá porque ele tinha pagado, porque ele tinha muito dinheiro, que ele era filho do prefeito e ele era cantor, enfim. Quando a gente ficou sabendo disso, todo mundo parou a festa e a gente queria que ele fosse embora, de qualquer maneira. Tiveram muitos BOs também com os organizadores em relação ao dinheiro que os patrocinadores estavam investindo naquela casa, que no caso a gente nem viu a cor desse dinheiro, porque falaram que era para manutenção, alimentação, as coisas, enfim, e a gente nem comia. Então, assim, a gente não sabe onde foi parar esse dinheiro e aconteceram umas coisas muito mais pesadas que eu não me sinto confortável pra falar aqui, mas se vocês quiserem, assistam o vídeo da Júlia que ela explica certinho tudo o que aconteceu. Mas foi uma situação que me fez muito mal. Igual eu tava conversando com a Júlia, eu falei pra ela que a maioria dos episódios eu apaguei da minha mente, porque eu tenho esse defeito, sabe? Que quando uma coisa me faz mal, eu simplesmente finjo que ela nunca aconteceu. E foi isso que eu fiz. Tanto que eu não lembrava de muitas coisas que tinham acontecido. E quando eu fui vendo o vídeo da Júlia, eu fui lembrando e falando, nossa, cara, não dá pra acreditar que isso aconteceu. Porque na hora vai acontecendo uma coisa atrás da outra, você não vai nem percebendo. E aí quando você vê, você olha pra trás assim, você fica, caraca, isso é muito problemático. Mas assim, queria falar pra vocês que eu estive presente nessa casa. A gente passou por coisas assim, terríveis. Só que pelo menos já passou, já faz quase um ano. Já tá tudo bem agora. E é isso, gente. E eu tenho mais histórias pra contar pra vocês de casas de tiktokers que eu já fui, porque eu já me enfiei em cada buraco. Então comenta aqui se você quer ver esse tipo de vídeo. Aí eles pegou e comeu. Aí você pensa, agora ficou melhor, Paulo. Mas não, primeiramente era para os patrocinadores pagar e as pessoas que chamaram eles para casa. Mas não foi eles que pagou. Mas depois disso tudo, ela gravou o último vídeo dela. A gente tinha que fazer presença numa matinê, porque essa matinê também tinha feito parceria com a casa. Tinha tanta gente que tinha feito parceria e esse dinheiro foi pra onde? Nessa matinê que a gente foi, é uma matinê de Ribeirão Preto. Gente, que horror. Tirei foto, eu tenho até um vídeo falando com as crianças de lá, que foi a única parte boa, né? A gente fez presença VIP, tava passando mal, minha glicose tinha caído, porque eu fiquei em pé muito tempo tirando foto. Uma matinê, então tava muito calor. Eu pedi uma batata frita, pedi alguma coisa assim, sabe, pra comer. O bofinho foi, me deu a batata frita. Minha amiguinha que tava passando mal pediu a batata frita e ele falou, vou ter que cobrar, né? Aí que a gente olhou assim pra ele e falou, não. Ele pegou o saquinho, tirou umas fritas, botou na mão da menina e falou, ó, tô te dando aqui 6 batatas fritas porque eu sou legal, porque se meu sócio soubesse, nossa, eu teria que estar cobrando. E voltou a comer. Aí eu virei pra ele e falei, por isso que sua matinê tá falindo, porque você é um filhinho de papai que não tem nenhuma experiência em negócio e é assim que você trata seu cliente. Aí ele falou, eu paguei pra vocês estarem aqui. Falei, ter pagado, mas pergunta se algum de nós vai voltar aqui. Sair, foda-se. Depois a gente descobriu que eles ganharam por fora pra gente estar ali. E isso é literalmente um crime, porque isso não foi dito pra gente. Eles cobraram, não fizeram só uma parceria, eles cobraram pela nossa presença, sem a gente saber. Então eles venderam a gente. Fomos dormir na casa da minha amiguinha de Ribeirão. Essências da vida, a mãe dela conhecia esse organizador mais velho. Você acha que já passou todas as merdas que poderia ter acontecido, né? Estão preparados? O organizador mais velho trabalhava pra mãe dessa menina. Lembra que ele falou que tinha comprado a casa? Era mentira. Lembra que ele falou que a mãe dele estava em estado terminal no Nordeste? Era mentira. Nem direito ele fez. Ele mentiu até o nome dele. Ele era um estelionatário. Ele ganhou dinheiro dos bofs, donos desse hotel fazenda, pra ser lá. E colou com outro organizador, porque esse outro organizador, como eu disse, é uma das pessoas mais burras que eu conheci na minha vida. Pena de corno eu não tenho. Esse hotel fazenda, por que não tinha nenhum hóspede lá? Não era porque tava fechado pra gente. Era porque era um antigo manicômio.
Aquele lago, aquela energia ruim, é porque todo mundo se mata nele. As barras de ferro na janela era pra pessoa não fugir. Pro espiritualista, quando você sente a energia muito pesada, quando você tá num lugar com energia muito pesada, te dá muito sono. A mãe, uma das pessoas que tava na casa dessa menina, foi pesquisar o nome dele, o nome certo, e achou até uma coisa da Globo avisando que ele era estelionatário. Isso vai fazer 1 ano que aconteceu. Eu resumi essa história o máximo. E vai ser muito engraçado se tiver alguma repercussão. Meu Deus, que é isso, cara? Olha as revelações que ela fez nesse vídeo. É muito sério. E por último, outra pessoa que estava nessa casa fez outro vídeo. Gente, tô querendo falar mal agora, aí eu vou falar um pouco mal dos tiktokers que estavam na casa. Assim, tava todo mundo sofrendo junto, mais que a Juliette, porém era cada um num canto também. Tinha um grupo específico que eram os tiktokers nordestinos, e eles eram extremamente folgados. Não dava, eles eram muito folgados. Tecnicamente era uma casa com um monte de tiktoker pra todo mundo gravar junto, só que tinha algumas pessoas que não dava. Se você ver meus vídeos da época, tinha 30 pessoas na casa, eu sei lá, só gravei com umas 10. Aí tinha um grupinho da Barbie, que a Júlia falou lá, né, que a Júlia chamou ela de cracuda. Mas eu apelidei ela carinhosamente de Hannah Montana. Eu nem cheguei a falar com ela direito. Mas ela chegou com uma bota desse tamanho, subindo no barro, que não tinha como, ela ficava desfilando o dia todo. E tinha o meu grupinho, que era o mais popular, com certeza era o mais legal. E tinha um outro grupo, que tinha uma pessoa que era bem sensitiva, e eu não tinha essa sensibilidade. E ele sentia uma energia bizarra, ainda mais perto do lago. Porque, tipo assim, tinha um chalés e tinha um lago. Naquele lago, ele falava que sentia uma energia bizarra ali. Aí depois a gente foi descobrir que ali era um manicômio. Juro, a gente sofreu mais que a Juliette. Todo dia, praticamente, a gente se juntava numa mesa enorme que tinha no refeitório e todo mundo sentava para conversar e discutir as coisas. Porque era coisa simples que o pessoal tinha que fazer, como pegar o prato da mesa e levar na pia. Só que tinha um bando de gente folgada que não fazia isso. Era discussão atrás de discussão e parecia uma perda de tempo. Juro, só pode ser dívida de jogo. Sofremos mais que a Ju. Meu Deus, que acontecimento estranho. A casa era meio que dividido entre amigos. Tinha pessoas que gostavam daquele grupinho, mas tem pessoas que não gostavam. Então dava meio com uma confusãozinha. Mas e aí, o que você acha desse acontecimento? Então é isso, pessoal. Falou e tchau.